Olá, boa noite. 6h30 em ponto. TH Mais Notícias desta terça-feira, dia 13 de janeiro, está no ar. Fique por dentro agora do que você vai conferir aqui até às 7h15 da noite. Jovem de 19 anos é morta após briga de trânsito em São José. Moradora de Ubatuba pede ajuda para reconstruir casa após enchentes. Férias com muita brincadeira. Colônias ajudam o período fora da sala de aula a ser divertido e seguro. E um mergulho inusitado em São Sebastião. Fotógrafos registram uma jaguatirica nadando em mar aberto. Seja bem-vindo, o TH Mais Notícias está no ar. E uma moradora de São José dos Campos viveu momentos de desespero ao ser perseguida pelo ex-namorado que não aceitava o fim do relacionamento. Ele foi preso, mas ainda assim ela teme pela segurança dela e da família. Na imagem, um casal aparentemente feliz. Mas o que a Natália passou estava longe de ser considerado felicidade. Levou um tempo até ela perceber que o relacionamento não era saudável. No começo, mensagens agradáveis, né? Me levava para sair e dava a entender que seria o homem perfeito, né? O relacionamento que eu sempre quis. Aí foi passando o tempo, eu fui descobrindo traições, e aí quando eu ia conversar com ele sobre essas traições, era onde iniciavam as brigas. Como eu era dependente emocional dele, então as brigas acabavam ficando de lado e a vida seguia. Então eu perdoava e a gente continuava, perdoava e continuava. Eu perdi as contas de quantas vezes eu perdoei e continuei. Só que aí, das brigas, teve agressões, ele já me agrediu. Então, demorei um pouco, mas através da terapia eu consegui perceber essa dependência, me curar disso e pôr um fim na relação. Natália passou por momentos de desespero. As ameaças feitas pelo ex eram frequentes. Ele chegou até a invadir a casa dela. Eu pus o fim na relação no dia 10/11. Tentei ainda ser amigável, né? Falava para ele que a gente não tinha mais nada, mas que a gente podia ser amigo, para tentar evitar o que eu estou passando hoje, né? Mas aí no dia 21 de dezembro foi quando ele entrou na minha casa sem autorização, e aí não teve jeito, eu tive que tomar medidas mais drásticas, né? E aí eu fui até a delegacia, fiz o boletim de ocorrência, e daí para frente começou a perseguição, o crime de stalker, né? Que ele me perseguia, ele me mandava mensagem falando onde eu estava, com quem eu estava, a roupa que eu estava. E isso causa uma insegurança muito grande na gente, né? O suspeito foi preso aqui nesse ponto da Avenida 9 de Julho, em São José dos Campos, perto do trabalho da Natália. Segundo a vítima, era aqui nesse arbusto onde ele se escondia para ficar observando a ex-companheira. De acordo com um boletim de ocorrência, o homem disse aos policiais que estava no local apenas para descansar porque havia acabado de sair de uma balada. Mas, segundo a vítima, ele passava por ali constantemente, mesmo com a medida protetiva. Parece que saiu um peso de cima de mim, porque eu estou fora da minha residência por conta dele. O dia que eu fui na minha casa, eu perdi tudo que tinha no freezer, porque ele fica desligando a energia, então eu perdi tudo que tinha na geladeira e essas coisas ninguém vai me recompensar, né? Eu também não quero. Eu só quero que ele me deixe em paz daqui para frente. Então, quando ele foi preso, eu senti um alívio muito grande, porque eu estava tendo que mudar toda a minha rotina. Ainda estou, né? Mudou toda a minha rotina. Eu tinha que entrar por um lugar separado no serviço, porque eu não podia entrar por onde todo mundo entra, porque é onde ele sabia que eu estava. Eu não podia trabalhar de carro, eu tinha que trabalhar de Uber. Segundo esta advogada, casos de violência contra a mulher precisam ser denunciados. A rede de apoio também é fundamental. A família está distante, mas viu que aconteceu alguma coisa, um vizinho viu e avisou, denuncie. Ah, mas a fulano vai ficar bravo comigo. Tudo bem, é melhor que fique bravo e vivo do que a gente não tenha mais a pessoa aqui, né? E quando isso acontecer já vai ser tarde demais. E aí depois, infelizmente, eu acabei já vendo casos da família. Por que eu não fiz algo antes? Por que eu não denunciei?
sabe? Vem a culpa depois. Então, assim, vai ficar bravo com você, mas vai passar. Agora o que a Natália quer é seguir em frente com segurança. O sonho é que minha vida volte ao normal. Momentaneamente, eu vou ter que dar um jeito de mudar de residência, sem que ele saiba para onde eu vou, o número de telefone, tudo isso é muito importante, né? Fora a gente ter a medida protetiva, se precaver dessas formas, e eu oriento também as pessoas que passam por isso a procurar ajuda psicológica. Um psicólogo nesse momento, uma terapia é muito importante, porque ajuda a gente a se conhecer, a se valorizar e não deixar que o outro faça com a gente aquilo que a gente não merece. E agora a gente fala sobre uma fatalidade que aconteceu aqui em São José. Uma discussão de trânsito terminou em morte no Jardim Bela Vista, região central da cidade. Região central de São José dos Campos foi o local de um crime bárbaro na noite da última segunda-feira. Aqui, no Jardim Bela Vista, a Jaqueline, de apenas 19 anos, acabou perdendo a vida com disparos de arma de fogo após uma discussão no trânsito. E foi justamente aqui, nessa rua, onde o corpo dela foi encontrado. Moradores da região acionaram os policiais militares após ouvirem disparos de arma de fogo. Já no local, a Jaqueline, de 19 anos, foi encontrada já sem vida. Ao lado dela, seu esposo, Gabriel, de 20 anos, ferido, mas consciente, que perguntava a todo tempo da própria esposa. A polícia veio até o local, juntamente com o SAMU, e no local, o Gabriel foi socorrido e encaminhado para o Hospital Municipal de São José dos Campos. Jaqueline teve o óbito confirmado no local pela equipe de resgate. Os policiais militares, então, se apropriaram das imagens de câmera de segurança e também do CSI e encontraram o autor do crime no bairro Altos de Santana, região norte de São José dos Campos. No primeiro momento, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva. E agora a polícia procura imagens de câmera de segurança justamente para continuar a investigação sobre essa morte que aconteceu aqui na região central de São José dos Campos e que começou com uma discussão de trânsito na Avenida Nelson Dávila. No local, na manhã seguinte, é possível encontrar aqui os vestígios de onde estavam os projéteis, as munições que foram deflagradas e ficaram aqui, e todas elas foram marcadas pelos peritos da Polícia Civil, e todas essas informações, a munição utilizada, a maneira como o crime aconteceu e também todos os disparos, tudo isso será levado em conta na audiência de custódia do João Vitor, de 25 anos, responsável pela morte da Jaqueline e também pela tentativa de homicídio contra o Gabriel, de 20 anos. E aqui, olha, é possível encontrar no chão ainda marca do sangue das vítimas aqui no Jardim Bela Vista, em São José dos Campos. E atenção, você que planeja visitar Ilhabela nos próximos dias, a cobrança da taxa de preservação ambiental está prestes a começar. Quem traz as informações direto da redação da TH+SBT é a Isabela Toches. A Prefeitura de Ilhabela elegeu uma empresa de Santa Catarina para administrar a taxa de preservação ambiental, a TPA, na cidade. A empresa tem até 10 dias para instalar o sistema que vai permitir o início da cobrança, que ainda não tem data para começar. A empresa também vai receber 9% do valor arrecadado. A TPA, que está suspensa desde 2020, retorna para poder arcar com custos de limpeza urbana, preservação de áreas naturais, educação ambiental e, entre outras coisas relacionadas ao ambiente na cidade. A cobrança será feita por veículo. A tabela fica assim: motocicletas pagarão R$10, veículos de passeio, utilitários e combis R$ 48, vans e caminhões R$ 70, micro-ônibus R$ 100 e ônibus pagarão R$ 140. Veículos registrados em Ilhabela e São Sebastião terão a isenção automática da cobrança. Isabela Toches para o TH+ Notícias.
E ainda falando sobre o litoral, vocês se lembram da última chuva forte que caiu em Ubatuba e causou muitos estragos? Nós mostramos aqui nos nossos telejornais. Muita gente teve prejuízo, entre elas a Manuelita. Ela perdeu a casa e tudo que tinha dentro dela. E agora conta com a ajuda de amigos e vizinhos. Eu fui até lá para conversar com ela, conhecer a casa e saber do que ela está precisando agora. A calmaria e a natureza passam a impressão que o local faz jus ao nome, Rua do Sossego. Mas de tranquilo não tem nada. Quando chove, os moradores sofrem com as enchentes. Caiu o portão da mulher, ó. Oi, pessoal, eu me chamo Manuelina. Esses vídeos mostram a casa da Manuelina, cheia de água. Na última chuva, os ventos destelharam toda a residência. Na parede ainda é possível ver as marcas de onde a água chegou. E o pior é que ela nem sabe mais quantas vezes perdeu eletrodomésticos e alimentos. Já perdi geladeira, já perdi fogão, já perdi porta, já perdi alimento, cama, tudo, absolutamente tudo. A única coisa que eu não perdi foi a televisão que estava em cima, pendurada. Agora, ela e os 3 filhos tiveram que sair da casa que está condenada, com risco de desabar. A água já chegou na cintura. Inclusive, teve uma vez que estava chovendo, eu estava dormindo, eu não percebi. Aí eu peguei, quando eu acordei, a água estava muito forte, eu peguei que sair daqui. Aí quando eu fui sair, eu com meus filhos, a gente quase caiu. É algo que está com risco de vida, literalmente, porque a casa está cedendo, a casa estava trincando. Inclusive, os pedreiros falaram para mim o seguinte, que se eu continuasse na casa, eu poderia estar dormindo com meus filhos e a casa simplesmente engolir a gente. Fazer assim, ó, vamos afundar. Estou na casa da minha irmã, na Lagoinha, né? Eu estou lá tem quase um mês, porque não tem condição nenhuma de estar aqui. E para ele estar trabalhando também, né? Eu tive que sair da casa. O irmão dela, que mora há 15 anos na casa ao lado, passa pela mesma situação. Quando a gente mora aqui, a situação aqui, meu Deus do céu, qualquer chuvinha que dá, e muda o quintal, a área, entra água dentro de casa, Deus nos acuda, viu? O senhor já perdeu móveis? Perde móvel direto, móvel, cama, geladeira, perde direto. A prefeitura já esteve aqui no bairro, que está em processo de regularização. A casa da Manu, a gente vê que em frente está cheio de blocos novos. Isso porque ela e o irmão estão pedindo ajuda de doações para conseguir levantar a casa novamente. Eu fiz um Instagram chamado Campanha do Bem. O que eu faço no Instagram? Eu tiro foto da casa, eu tiro foto do pedreiro trabalhando, posto o vídeo. Aí a vaquinha é online, aplicativo. Eu vou, printo o valor que tem na vaquinha, posto nos stories e da vaquinha que eu fiz, eu consegui arrecadar 1.653. E o material que eu tive que comprar, esses mais grossos, deu 2.000 e alguma coisa. Aí eu ganhei uma parte da dona do depósito e o resto eu custeei. Mas o que eu estou fazendo? Eu estou trabalhando na praia para me juntar o dinheiro, para estar pagando os pedreiros e a doação que eu peço é material de construção. De acordo com a prefeitura, mais de 3.200 pessoas moram na região afetada. E sempre que chove, o Fundo Social é acionado. Então, toda vez a gente traz colchão, cesta, né, de alimentos, produtos de higiene, de limpeza. E aí a gente resolveu fazer essa campanha para ajudar a Manu nessa história aí de levantar a casa dela. Para mim, isso aqui é tudo que eu tenho, é tudo que eu conquistei com muito trabalho, honestamente, sabe? Honestidade. E é difícil demais ver as coisas do jeito que tá. De verdade, eu não quero conforto, só quero um lugar para me dormir em paz, entendeu? Ai, meu amor, meu amor. Muito triste, né, gente? Ali é uma região bastante afastada das praias, é praticamente a última praia ali de Ubatuba. E a Manu ficou bem emocionada porque ela tem 3 filhos. Imagina você dentro de casa, se o filho te liga falando que a casa tá alagada. Olha o medo, né? Então, ela pede aí essa ajuda, essa doação. Quem puder ajudar, será muito bem-vindo. E vamos mudar de assunto um pouquinho, porque a madrugada de hoje foi de violência em Aparecida. 2 jovens foram baleados no bairro Vila Mariana. Um deles, de apenas 19 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu. O Pedro Coralha é quem traz as informações. A Polícia Civil de Aparecida investiga um ataque a 2 jovens na Vila Mariana nesta madrugada.
Um homem de 19 e outro de 26 foram atingidos por disparos de arma de fogo. O homem de 26 anos foi encaminhado à UPA de Guaratinguetá e resistiu. O homem de 19 anos foi resgatado e encaminhado para o pronto-socorro de Aparecida, mas não resistiu aos ferimentos. A Polícia Militar foi acionada para um atendimento de disparo de arma de fogo no bairro. Ao chegar no local, encontrou os 2 homens já atingidos. O resgate foi acionado e a Polícia Civil, junto com os peritos, foram até o local. E aí começaram já as investigações. No local, um dos moradores disse que poderia se tratar de um outro homem de 33 anos, o possível atirador. A Polícia Civil, então, através dessas informações, chegou até a casa de uma mulher, a mãe deste homem de 33 anos, e que ela falou que poderia sim ter sido o filho dela. Este homem ainda não foi localizado, mas a Polícia Civil segue na investigação do caso. Pedro Coralha para TH+, SBT. E em Guaratinguetá também teve homicídio. Um homem foi morto a tiros na Avenida Brasil, no bairro Engenheiro Neiva. A polícia chegou no local depois de relatos de disparos de arma de fogo. Os policiais encontraram a vítima caída na rua com ferimentos provocados pelos tiros. O SAMU constatou o óbito e a vítima apresentava 2 disparos na nuca e 1 no tórax. A suspeita inicial é de que ele estivesse em situação de rua, porque não portava documentos pessoais. O caso foi registrado como homicídio e será investigado pela Polícia Civil da cidade. Você em casa tem filhos ou sobrinhos de férias, né? Dizendo aí que estão entediados porque não sabem o que fazer? A alternativa são as colônias de férias. Esse é o assunto do próximo bloco. Então, se você vive essa situação, conta pra gente como você conseguiu resolver. O nosso WhatsApp é o 12997524005. Compartilha aí uma alternativa para ajudar os pais nessa missão. A gente volta já. Hoje após Amar. Nós temos muita atração, muita coisa no programa de hoje. Nosso lema é divertir sua noite como ninguém faz. E tem Vitor Sarro e Fabrício Verdun. Programa do Ratinho. Jornal TH+ Notícias. Oferecimento. Laticínios Comevap. Garantia de qualidade. Churrascaria Boi Galê. A única churrascaria premium da região. Seu casamento merece um traje à altura. A Grow investe noivos com estilo, sofisticação, seja sob medida ou pronta entrega. Elegância, conforto e estilo para seu grande momento. Grow em Rua Aurora Pinto da Cunha, 99, Jardim América. Churrascaria Boi Galê, a única churrascaria premium da região. Aqui você encontra carnes selecionadas, buffet variado, adega climatizada e um ambiente refinado para viver momentos especiais. E as sobremesas? Simplesmente irresistíveis. Para completar, tem estacionamento amplo e coberto. É um espaço kids super divertido para criançada. Churrascaria Boi Galê. Em São José dos Campos, Avenida Deputado Benedito Matarazzo, 6.709, Jardim Serimbura. @Boi Galê Churrascaria. Se a energia cai, deixa que caia, pode relaxar. Com APS no Brakes, nada vai parar. APS No Brakes. Mais que energia. Arena Geek Fest, maior evento geek gamer do Vale do Paraíba, está de volta. Atrações como youtubers, shows, campeonatos de games, cosplay e muito mais. Garanta o seu ingresso e venha viver essa experiência com a gente. E se o amor da sua vida guardasse um segredo imperdoável? Dia 19, 9 da noite. Na estrada? Que estrada? Seu marido chegou muito ferido e, infelizmente, acabou de falecer. Isabela descobriu da pior maneira a traição. Tenho uma informação muito importante para dar sobre a sua filha. Eu não tenho filha. Mas a infidelidade era só o começo. A menina é sua responsabilidade. E se você não assumir, pode ter algumas consequências legais. Dia 19, 9 da noite. Como que se esconde uma menina? Como
Como se esconde outra família? Eu não consigo imaginar o Maurício assim. Eu não entendo, não entendo. Estreia Presente de Amor. Vamos procurar a sua mãe. A nova novela das noites do SBT. O Arena Geek Fest, o maior evento geek gamer do Vale do Paraíba, está chegando em São José dos Campos e você não pode ficar de fora, hein? Tem shows, concurso de cosplay, área de ilustradores e outros artistas. Do dia 15 até o dia 18 de janeiro no Vale Sul Shopping. Este evento conta com o apoio da TH+ SBT e eu tenho uma surpresa para você aí de casa. Mande a sua mensagem aqui pra gente no 12997524005 e concorra a 2 pares de ingressos para o primeiro dia do Arena Geek Fest nesta quinta-feira. Participe, hein? Não fique de fora, é uma chance única. Manda mensagem pra gente no 12997524005. E a Prefeitura de São José dos Campos deu início a mais uma edição do Brincando nas Férias. As atividades são de graça e acontecem até o dia 23 de janeiro. Uma programação pensada para a família toda aqui de São José dos Campos, mas quem tem os detalhes é o secretário de Esportes e Qualidade de Vida, Tiago, já está aqui ao meu lado. Secretário, essa ideia então é justamente para fazer a criançada sair de casa nesse período de férias escolares? É isso mesmo, né? Férias chegando, então São José dos Campos agora inicia do dia 12 ao dia 23 de janeiro o Brincando nas Férias. Teremos mais de 40 pontos espalhados pela cidade e 2 pontos fixos, que é o Parque Ribeirão Vermelho e aqui no Centro da Juventude. E o horário sempre o mesmo, das 2 da tarde até às 17 horas. É importante, né? A gente se movimentar, não só levar a criança, mas o adulto também se envolver na brincadeira. Eu acho que é muito importante, né? Esse momento de férias é também um momento de integração da família participar junto de atividades. Então compareçam aqui, participem junto, tragam seus filhos e a família toda. E que tipo de brincadeira diferente que a gente tem nesses pontos, então? Porque, por exemplo, aqui a gente fala do Centro da Juventude, já tem pista de skate, já tem uma estrutura, né, para o pessoal se divertir. E agora com essa programação especial, o que o pessoal encontra de diferente? Exatamente. Teremos monitores, teremos gincanas, teremos muitos brinquedos infláveis, até um touro mecânico também para fazer a alegria da família toda. Obrigado, então, secretário, pelas informações. É isso, até o dia 23 de janeiro, essa programação rolando aqui em São José dos Campos. E nessa época de férias, muitas famílias procuram colônias para deixar a criançada em atividade, para elas cansarem mesmo. Quem acompanha a brincadeira de perto são os monitores. A meta é se divertir e sem acidentes. Risadas, correria e muita animação. A alegria que toma conta dessa colônia de férias em São José dos Campos transforma os dias das crianças em momentos de pura diversão, longe das telas e sob a supervisão de profissionais. Elas gastam energia com segurança. Super, mega legal. E quando que eu quase me machuco, e é uma coisa que vai machucar, a tia fala assim: você vai se machucar, para de fazer isso. Uma solução para os pais que buscam alternativas seguras e querem evitar acidentes dentro de casa durante as férias. Quando a gente tem um passo de trabalho, eu trabalho bastante com computador. E é chato ficar com o computador, a criança na televisão, e aqui não tem tela, sabe? É um ambiente que a criança pode brincar, descontrair, tem outras crianças, tem monitores também. E às vezes a gente está trabalhando, não dê atenção pro filho, o filho acaba pegando um copo de vidro, acaba subindo escada na casa, acaba se acidentando, a gente acaba não vendo. Aqui, como tem monitores, professores, a gente fica muito tranquilo em casa, porque a gente sabe que é um ambiente seguro, um ambiente que tem muitos monitores para poder ficar de olho na criança. Tudo aqui é feito com supervisão. Cerca de 50 crianças passam pela colônia de férias todos os dias. A atividade funciona durante o mês de janeiro, dentro de uma escola particular da zona sul da cidade. As atividades são planejadas para cada idade. Então, nós temos o ambiente dos alunos que têm entre 2 anos, 3 anos, são turmas separadas e a gente consegue planejar atividades que possam ser para cada idade deles. Nós procuramos colocar professoras dentro da sala, nos ambientes, de acordo com a quantidade de alunos, para que cada uma consiga controlar essa turminha. Nessa colônia de férias, as crianças brincam, gastam energia e participam de diversas atividades, sempre sob a supervisão de um profissional preparado. E olha, muitos dos cuidados adotados aqui também podem e devem ser aplicados dentro de casa.
Não deixar, né, produtos de limpeza, remédio, muito acessível ali à criança. Não deixar com que a criança ela se dirija ali à cozinha, né, principalmente ali perto de fogão. Segundo a especialista, as crianças estão mais vulneráveis a se machucar do que os adultos e os acidentes não escolhem hora nem lugar. Por isso, a atenção precisa ser constante. Os principais que a gente vê, né, é afogamento, porque as crianças elas vão mais à piscina, vão à praia, às vezes ficam sem supervisão. Intoxicação, seja por produto de limpeza, seja por medicamento, queda, né, trauma. Esses eu diria que são os principais ali. A criança começou a engatinhar, ela já vai querer explorar. Né? Então, começou a andar, então, aí que ela vai explorar ainda mais o ambiente, né? Então, principalmente essa faixa etária aí de 1, 3 até 5 aninhos ali, é bem complicado, a gente tem que ter uma atenção ali triplicada. E no meio de tanta brincadeira, as crianças se divertem e aprendem muito. Eu tomo cuidado pra, não correr, se machucar. O que não pode fazer, por exemplo? Empurrar o amigo. Que fofura, isso aí, não pode empurrar o amigo não, e tem que brincar sempre com muita segurança. Daqui a pouquinho a gente te conta como ficam as temperaturas amanhã. É em 3 minutinhos que eu já volto. Fica aí. De segunda a sexta tem resenha esportiva às 7h20 da noite aqui na TH+ SBT. As principais notícias esportivas da nossa região, do Brasil e do mundo você encontra aqui. E claro, do nosso jeito. Quadros divertidos, convidados especiais, a sua participação e claro, muita informação. Dentro da área, corta pra perna esquerda, bateu! Gol! Gol! SBT Esportes Vale, de segunda a sexta, 7h20 da noite, aqui na TH+ SBT Vale. SBT Esportes Vale, a melhor jogada é aqui. Jornal TH+ Notícias. Oferecimento. Laticínios Comevap, garantia de qualidade. Churrascaria Boi Galê, a única churrascaria premium da região. Nessa rotina pesada do dia a dia, só a NIP-BR pode me ajudar a ter o controle de tudo. Com o 5G da NIP-BR, eu posso matar a saudade da minha namorada entre um compromisso e outro. E no fim do dia, é com ela e com a NIP-BR que eu quero estar. Dá um NIP aí você também. Sua família, minha família, seus amigos, meus amigos. Felicidade e alegria, vou pro Yax. Se vai ter confraternização, precisa ser memorável. Se for pra ter comida, tem que dar água na boca. Se vai ter diversão, tem que ser incrível. E se com boliche, tem que ser Yax. Yax, perfeito para empresas, famílias e amigos. Reserve sua festa agora. Vai ser inesquecível. Vai ser Yax. Yax, Yax, Yax. Oh, Yax. Conheça os grandes ganhadores de dezembro do Vale Cap. José de Areias, que ganhou 600 mil reais, e Marco de Taubaté, que ganhou 200 mil. A decisão de mudar de vida é sua por apenas 10 reais. Isso mesmo, só 10 reais você concorre a 200 mil reais. É precinho, com prêmiozão. No Super Giro, 45 prêmios de R$1.000. Do primeiro ao terceiro sorteios, 10 mil reais em cada. E no quarto sorteio, 200 mil reais. Vale Cap, ajude e concorra. Hoje, após Ratinho. Há 400 anos, as missões jesuíticas selaram o encontro entre jesuítas e guaranis no coração da América do Sul, moldando a história e as tradições da região. Nossa equipe foi até onde poucos chegam. Aqui um espaço dos próprios Guarani. Para dar voz a quem ainda mantém esse legado vivo. Hoje, após Ratinho, SBT Repórter. Pessoal, agora presta muita atenção nesse recadinho, hein? Porque ele é muito importante para você em casa. Ninguém merece dormir mal, acordar cansado e com dores nas costas. E muitas vezes o problema está no colchão. Você que sofre com dores na coluna,
hérnia de disco, bico de papagaio ou dor no nervo ciático, precisa conhecer o Colchão da Saúde, que alinha a coluna enquanto você dorme. E quem vai explicar melhor para você, para mim, pra gente, é o Edísio, da Alfamag. É isso mesmo, tudo bem? Boa noite, boa noite. Nada melhor do que falar de colchão numa noite chuvosa como essa, né? Bom para dormir, a gente tem que colocar. Mas vamos lá, gente. O Colchão da Saúde foi desenvolvido por médico especialista em primeiro lugar para fazer o alinhamento da coluna. O que acontece com as pessoas hoje? Por que elas sofrem tanto? Por que tem tanto desgaste? Dormem em colchões muito duros ou muito macio, a coluna vira um S. Vira para cá, vira para lá, começa a entortar, o sistema central nervoso começa a ficar comprometido, a pessoa começa a ter muitas dores. Então, o que tem nos colchões da saúde que consegue promover para você uma qualidade de vida? Diferente dos colchões comuns, ele é montado por várias camadas, cada camada representa uma parte do corpo e ele consegue fazer um alinhamento por partes independentes. Então ele alinha a cabeça, alinha o ombro, alinha o quadril, deixando a coluna retinha. Coluna reta, Beatriz, o que ocorre? O sistema central nervoso é restabelecido, começa a funcionar o metabolismo, principalmente no sistema circulatório. Então muitas pessoas que às vezes sofrem com problema de circulação, que às vezes tem ali pressão alta, às vezes tem varizes, somente pelo fato de conseguir fazer o alinhamento da coluna, ela já consegue melhorar esse sistema. Então, gente, a gente quer lançar para vocês um desafio. Você que pensou em ligar e ainda não ligou, pega o telefone, ligue agora para 0800 591 1364 e faça como essas pessoas que vão fazer o depoimento agora. A gente tem depois o depoimento para assistir. Vamos assistir o depoimento, Márcia? Beatriz? Vamos lá. Temos depoimentos para assistir? A gente não tem os depoimentos. Eu acho que o depoimento deve ter sido ficado para uma próxima programação. Mas, enfim, vamos seguir. Na próxima programação, então, terá depoimentos. E é muito interessante porque é que vocês aí de casa não conseguem ver, mas a gente vai dar até uma levantada para você aí de casa ver. Olha que legal que é por dentro o colchão. Como que ele é feito? Aqui, Beatriz, ele é montado por diversas camadas. São 4 camadas que compõem. Quando a pessoa deita sobre o colchão, ele começa a fazer uma massagem, como eu falei, desde a cabeça até a ponta dos pés. Essa massagem, além dela ser ciática, ela é relaxante, ela faz o quê? Com que a musculatura da coluna solte e a gente consiga fazer o alinhamento. Essas partes que estão aqui, são pastilhas medicinais de infravermelho, campo magnético, que elas atuam diretamente no sistema circulatório. Então, para todo mundo que às vezes não dorme bem por conta da coluna desalinhada e acaba tendo outros problemas, faça um teste. Nós vamos até você, levamos um colchão para você experimentar, tiramos a sua dor em 15 minutos e você não precisa... E se você hoje, principalmente você que é aposentado, temos um programa que é chamado Colchão da Saúde Super Fácil. Você compra o colchão hoje, se for o caso da pessoa adquirir, e começa a pagar só no mês de abril. Então você usa primeiro para saber como que vai funcionar. Então, gente, não perca tempo. Você que vive sofrendo, perdeu a qualidade de vida, às vezes não consegue brincar com os netos, não consegue viajar, não consegue passear com a esposa porque não tem mais qualidade de vida, existe solução. Ligue agora para o nosso 0800 591 1364, fale com uma das nossas atendentes. Nós não vendemos pelo telefone, nós visitamos você até sua residência e lá você vai poder sentir, comprovar e se aliviar das dores para você ter mais confiança no nosso trabalho. Então não perca tempo, ligue agora 0800 591 1364. É isso aí, então para quem quiser conhecer, ligue nesse número que está aparecendo aí na sua tela, é o 0800 591 1364 e dá para fazer um teste de graça. Grátis, gente, totalmente grátis, a visita é sem compromisso e assim, eu gosto de falar isso, faz 18 anos que eu faço esse trabalho, Beatriz, tem vezes que eu vou atender, eu chego na casa, a pessoa sai assim, até vou colocar o controle aqui, a gente bate palma na casa, ela demora em torno de mais ou menos 10 minutos para poder abrir o portão que ela já vem mancando. Quando ela deita no colchão, que ela fica ali 15 minutos, é uma alegria, a gente chega a abraçar. E o que tem aqui no colchão? Se a gente fosse explicar para vocês de forma simples, é o dom de Deus que tem aqui, a tecnologia que Deus deixou. O que tem aqui é a natureza. Deus fez o homem para pisar na terra e tomar sol. O que tem aqui dentro, gente, é campo magnético, que vai criar um relaxamento das artérias para o sistema circulatório funcionar melhor, e infravermelho longo, que é igual o raio do sol. Então, é a inteligência de Deus a favor do homem. Você que já perdeu a fé, já tentou de tudo e não conseguiu, experimente. Garanto que você vai se surpreender. É isso, não perca tempo e ligue agora. Obrigada pela sua participação. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Boa noite.
Pessoal, e hoje choveu em grande parte aqui da região e fez um tempo um pouquinho mais agradável. As temperaturas devem ficar mais baixas e deve chover. Aliás, eu e o pessoal aqui da TV, a gente recebeu aquele alerta da Defesa Civil para chuva forte aqui em São José dos Campos. Você em casa também recebeu? Mais cedo nós procuramos a Defesa Civil para saber como que vai ficar o tempo essa semana. Vamos ver. A partir de amanhã, a gente já tem a atuação de um sistema que vai trazer um pouquinho mais de frente fria. Então, a gente vai ter uma queda das temperaturas, a gente tem também a possibilidade de chuvas fortes, então acumulados bem fortes de chuvas a partir no período da tarde, ali depois do horário do almoço, e esse sistema vai permanecer até sábado, domingo. Então, a partir de quarta até o final da semana, a gente vai ter a atuação desse sistema com uma queda de temperaturas e acumulados de chuvas bem intensos. A partir de sábado, essa frente fria, então a gente vai ter, a partir de amanhã, a atuação desse sistema, que a gente vai ter acumulados de chuvas bem intensos, mas ainda assim com as temperaturas um pouco elevadas, máxima de 27 graus para a região. A partir de sábado, dia 17, a gente permanece ainda com essa atuação de chuvas intensas, mas também com uma queda de temperaturas. Então, a partir de hoje, o tempo já fica um pouco mais ameno. O que é importante? Que a população se atente e acompanhe os boletins e alertas da Defesa Civil, até porque aqui a gente está monitorando essas mudanças de tempo, justamente para alertar a população, para a gente passar de uma forma mais tranquila e mais segura. E agora chove forte em cidades aqui da nossa região. Mais cedo, a Defesa Civil Estadual emitiu esse alerta via SMS para rajadas de vento, chuva forte e com granizo. Em Campos do Jordão, há diversos pontos com alagamentos. O Matheus Andrade chega ao vivo aqui com a gente para mais informações. Matheus, boa noite. A gente recebeu vídeos aqui na redação, de telespectadores. Como que está a situação lá em Campos do Jordão agora? Pois é, Bia, os impactos causados por essa chuva que começou hoje já pode ser sentido em algumas regiões do Vale do Paraíba, viu? Boa noite para você, para todo mundo que nos acompanha aqui no TH Mais Notícias. Alguns telespectadores nos enviaram imagens da condição atual de Campos do Jordão e a gente pode perceber que há um grande volume de chuva no asfalto. Pelas imagens, a gente percebe que alguns locais estão alagados. Em um dos vídeos gravado ali na entrada da cidade, na região das avenidas Doutor Januário Miraglia e Frei Orestes Girardi, as duas avenidas ficaram alagadas, com essas águas então chegando até a região dos pneus dos veículos. Um outro vídeo foi registrado em frente à Praça da Bandeira, na região da Vila Abernésia. Novamente, a gente percebe um grande volume de água no chão. E a produção da TH Mais SBT entrou em contato com a Prefeitura de Campos do Jordão, que confirmou que choveu forte durante cerca de 30 minutos. Na Vila Abernésia, região que a gente acabou de ver os vídeos, há registro de alagamentos, segundo a Prefeitura. Ainda segundo a administração, uma casa na Vila Santa Cruz também ficou alagada e não há detalhes, pois as ocorrências chegaram agora há pouco. A Defesa Civil da cidade confirmou também à nossa produção que choveu forte, mas que nesse momento a chuva já deu uma leve diminuída. Os agentes vão trabalhar então no rescaldo dessas chuvas para garantir que os moradores fiquem bem e em segurança. Vale destacar que desde o fim de semana esse grande volume de chuvas já era previsto pela Defesa Civil, como a gente conferiu até agora. Hoje, a Defesa Civil Estadual emitiu esse alerta de tempestades para diversas regiões do estado de São Paulo. Em São José dos Campos, que é onde nós estamos nesse momento, a chuva já deu uma pequena diminuída. Nós estamos aqui na região sul da cidade, no bairro Jardim Satélite. No momento em que nós chegamos, a chuva estava bem forte, mas agora
agora a chuva já parece diminuir. A orientação dos agentes, então, é ficar em casa, evitar sair de casa quando a chuva estiver bem forte, evitar ficar embaixo das árvores, embaixo de postes, onde há a possibilidade de cabos elétricos caírem, então surgir algum acidente, mas felizmente essa chuva já está diminuindo e a gente torce para que nenhuma ocorrência grave tenha acontecido na tarde de hoje devido a essas fortes chuvas. E claro que a nossa equipe segue nas ruas acompanhando todo o desdobramento dessas ocorrências. Bia, volto com você aí no estúdio. Matheus, obrigada pelas informações. Uma boa noite para vocês. Pessoal, agora eu te mostro como ficam as temperaturas. A quarta-feira será marcada por tempo instável em todo o Vale do Paraíba e também na Serra da Mantiqueira. A presença de muitas nuvens favorece a ocorrência de pancadas de chuva ao longo de todo o dia. Vamos ver então na previsão do tempo. Em Jacareí, as temperaturas seguem elevadas. Os termômetros variam entre 21 e 31 graus. Já em São José dos Campos, a mínima será de 19 e a máxima também chega aos 31. Em Ilhabela, no litoral norte, a mínima é de 22 e a máxima alcança os 32, com calor e sensação de abafamento. Já em Santo Antônio do Pinhal, o clima é mais ameno, com mínima de 19 graus. Vamos aproveitar aqui o nosso telão e dar uma olhada no que vocês estão falando. Quem está acompanhando aí o jornal, vamos dar uma olhadinha? O Marcos José de São José. Boa tarde, Bia. Cheguei do serviço, já estou a te ouvir. Gosto do teu jornalismo. Tamo junto sempre, abraço, Jardim da Granja, é nóis, que legal. Um beijo para você, obrigada pelo carinho, pela audiência também e por tanta admiração. A Simone Andreato, de Jacareí. Oi, boa noite, tô aqui assistindo ao programa, Beatriz. É uma judiação essa moça de 19 anos ter morrido por uma discussão no trânsito em São José. A vida dela toda pela frente é uma judiação e uma grande tristeza para a família. Abraços. Um beijo para você, Simone. Realmente é muito triste quando a gente fala sobre isso, né? Porque parece que a vida não vale absolutamente nada. Uma discussão, uma coisa boba no trânsito, né? Realmente é muito triste. A gente não gosta de repassar notícias como essa por aqui. Terminaram as mensagens. Obrigada, viu, gente? Um beijo para todos. Pessoal, agora olha essa imagem, que curiosa. É de uma jaguatirica que foi avistada nadando sozinha em mar aberto em São Sebastião no finalzinho do ano passado. É muito impressionante. A jaguatirica é um felino selvagem que é típico de áreas de mata e em plena travessia marítima. Quem estava lá? A jaguatirica. Os irmãos que fizeram a filmagem contaram que escoltaram o animal até uma área segura de terra. Que imagem diferente, porque a gente está acostumado aí a avistar baleia, golfinhos, mas uma jaguatirica não, né? Nós conversamos com um biólogo sobre o assunto para a gente entender se é comum dessa espécie nadar em alto mar. Vamos ver. Vamos ver? A jaguatirica ela é um felino terrestre, mas ela tem essa capacidade de nadar e ela pode entrar na água quando há necessidade. Ela não é um bicho que nada tanto quanto as onças pintadas, que são famosas pelo tanto que elas entram na água, né? As jaguatiricas não, elas entram assim, quando tem, por exemplo, um animal jovem que está dispersando, ou quando ele está fugindo de algum tipo de ameaça, aí sim esse animal acaba tendo, né, assim, atuando mais nessa forma, que é um comportamento que ele pode ter. Então a gente pode considerar assim que nadar num ambiente marinho, ele é atípico, mas não é anormal. Né? Então, assim, do ponto de vista ecológico, principalmente em regiões costeiras como a região ali entre São Sebastião e Ilhabela, que o canal é relativamente estreito para um animal silvestre, né? Assim, e dá para ver no vídeo também que as águas elas estão relativamente calmas. Então, assim, no resumo, é um comportamento raro, mas que ele é esperado em determinados contextos, assim, para a espécie. Né? São Sebastião está localizada numa área com algumas áreas protegidas super importantes,
O próprio Parque Estadual da Ilhabela, que ocupa grande parte da Ilhabela também, é um outro maciço interessante de floresta, onde possivelmente também existe uma população interessante de jaguatiricas, então não tem nada de anormal na presença da espécie. Pelo contrário, quando você tem a presença dessas espécies, significa que naquele ambiente ainda existe toda a cadeia trófica que a gente vê na escola, né? Assim, dos outros animais, ela está estabelecida naquele território. Então, ver animais como felinos de médio e grande porte em um território significa que aquele território tem uma qualidade ambiental e ecológica muito boa. Então, assim, é um indicador interessante para o território a presença das jaguatiricas aí na região e, assim, demonstra, né, que de alguma forma elas estão ocupando esse território, possivelmente devido a esse grande, né, a Mata Atlântica é um bioma super devastado no Brasil, e a gente está falando de uma das regiões onde ainda existem grandes áreas de Mata Atlântica, que é o litoral de São Paulo. Muito legal e muito curioso saber que no nosso litoral a gente consegue avistar algo desse tipo, né? Vamos ver, pessoal, quem ganhou os convites para Festival Geek, que vai ter aqui em São José dos Campos. Então, a primeira vencedora é a Rose, de Jacareí. Boa noite, Bia. Manda oi para o Mário e para a Rose, catadores de reciclagem que sempre estão aqui com a gente. Queremos ganhar o ingresso para participar. Que legal, Rose. Você e o Mário estão garantidos no festival, combinado? Espera aí, fica aí, que daqui a pouco um produtor entra em contato. Vamos ver o próximo ganhador? A Érica Fernanda. Oi, SBT, eu sou o filho da Érica e eu sempre quis ir a um evento geek de anime, jogos, etc. Olha, tá falando que os ingressos são muito caros e é muito longe. Agora que vocês do SBT estão fazendo um sorteio e o prêmio é o ingresso para esse evento, eu decidi ter coragem e mandar mensagem. Que legal, que bom que você teve essa coragem e parabéns, você é um dos ganhadores. Fica por aí que um produtor vai entrar em contato com você, combinado? Depois você manda foto pra gente, tá bom? Pessoal, o TH Mais Notícias fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Fica agora com o SBT Esportes Vale e depois o SBT Brasil. Boa noite, até amanhã.